Programa Pão da Vida na TV. Sejam abençoados e edificados assistindo o programa Pão da Vida na TV Gospel Êxodos de Salvador, com pregações da Palavra de Deus, estudos bíblicos, respondendo perguntas e orando pelos telespectadores, ministrados pelo pastor Adalberto Meira, todos os dias, de segunda a sábado, a partir das 19h35, aqui na sua TV Gospel Êxodos de Salvador, Bahia, Brasil. TV Gospel Êxodos de Salvador apresenta a partir de agora programa Pão da Vida na TV, ministrados pelo pastor Adalberto Meira. Dai voz à comida e à bebida que esse mundo precisa. Não é fome de pão, nem sede de água, que só necessitam. Tem fome da paz, tem fome da luz, tem fome de Deus. O que esse mundo precisa é eterna vida, Jesus, Filho de Deus. O que esse mundo precisa, isso nós temos, Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, a solução é Jesus. O que esse mundo precisa, isso nós temos, Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, a solução é Jesus. O pão e a água que o mundo precisa se chama Jesus. O Cordeiro de Deus, o pão que mata a fome, a água, a sede, perdoa pecados. Seu nome é Jesus. O que esse mundo precisa, isso nós temos, Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, a solução é Jesus. O que esse mundo precisa, isso nós temos, Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, a solução é Jesus. O que esse mundo precisa, isso nós temos, Cristo Jesus. Programa Pão da Vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida, a solução é Jesus. O que esse mundo precisa, isso nós temos, Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, a solução é Jesus. Ok, estamos chegando para mais um programa Pão da Vida aqui na sua TV Gospel Êxodos de Salvador. Comigo, o pastor Adalberto. Seja bem-vindo todos os dias, de segunda a sábado, a partir das 19h35, né? Fique comigo, estamos só chegando, só começando o nosso programa Pão da Vida de hoje, recheado aí, né, com temas teológicos, com clipe aí do pastor Adalberto, clipes de outros cantores, né? Estudo da Palavra de Deus. Nós estamos aqui estudando os livros do Novo e do Velho Testamento. Então seja bem-vindo
Programa Pão da Vida aqui na sua TV Gospel Êxodos de Salvador. Olá, tudo bem? Você está na TV Gospel Êxodos de Salvador, a sua TV 100% evangélica. Aqui você tem o melhor de filmes evangélicos, da música gospel nacional e internacional, do passado e do presente. Resumo de notícias do Brasil e do mundo, pregação da Palavra de Deus, transmissão ao vivo dos cultos da Igreja Batista Êxodos de Salvador, às quintas e domingos, a partir das 19h15 e muito mais. É muito legal ter você aqui com a gente, na TV Gospel Êxodos de Salvador, Bahia, Brasil. Boa noite, eu sou o pastor Adalberto Meira. Estamos chegando para o programa Pão da Vida da TV. Nós já temos o Pão da Vida da rádio, que há 5 anos está aí no ar, das 6 da manhã às 11 também. Então esse programa aqui tem a finalidade de trazer conhecimento, edificação para a sua vida. Aqui nós teremos temas teológicos aqui para ser tratado. Se você tem perguntas, dúvidas, manda para a gente aqui através do nosso WhatsApp aí, ó, 71987141203. Nós estaremos lhe respondendo à medida do possível, né? Você deseja que um clipe passe aqui, mande pra gente aí, peça aí, e a gente vai estar passando aí. E você também pode gravar aí um vídeo aí no seu celular, né? Dando aqui um alô para os nossos telespectadores, e a gente vai estar aqui passando o seu vídeo aqui no ar. Esse programa também passaremos aqui pregações, né? Estudos bíblicos. Nós estaremos aqui com estudos bíblicos dos livros do Novo e do Velho Testamento. Então você tem tudo para estar conosco aqui, né? Eu convido você para estar de segunda a sábado, a partir das 19h35, aqui na TV Gospel Êxodos de Salvador. Então, para início, vamos passar aí uma música nossa, né? Uma música cantada no louvor lá da Igreja Batista Êxodos de Salvador. Espero que você seja abençoado. E aí eu volto em seguida aí para o nosso programa, para o nosso bate-papo, para a nossa conversa aqui, dos nossos temas e estudos de hoje. Ok? Deus abençoe ricamente a sua vida. E que você possa ser como Zaqueu. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais e dar a sua paz. Largo tudo pra te seguir.
felicidade. Quero amar, porque o Senhor milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, das minhas feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Oh, oh, oh. Faz um milagre em mim. Oh, oh, oh. Faz um milagre em mim. TV Gospel Êxodos de Salvador apresenta Programa Pão da Vida da TV com vovô Alberto. Muitos têm questionado, né? Têm perguntado por que Deus não recebeu a oferta de Caim, né? Isso é bom para que hoje você não cometa o mesmo erro, né? E no capítulo 7, no versículo 7 do capítulo 4, a Bíblia diz que ele procedia mal, porque se ele procedesse bem, ele seria aceito, mas ele procedeu mal, e o pecado já estava nele, e o seu desejo seria contra ele, mas ele devia dominá-lo. A gente vê logo de cara aqui que o ciúme, a inveja, né? A ira, a raiva, o ódio, a mágoa dominava o coração de Caim. Percebemos que assim que o pecado entrou no mundo, através de Adão e Eva, suas consequências tornaram-se evidentes, essas coisas latentes na nossa vida. Os primeiros filhos dele, caso Caim e Abel, já nasceram em pecado, já nasceram com o pecado em si. E Caim, em vez de Abel, ele cedeu à cilada, caiu na cilada do diabo. E aqui nós percebemos, a razão mais forte foi o ciúme, né, de seu irmão, a inveja, que muitas vezes um tem do outro. Quem sabe você tem inveja de alguém, tem inveja do outro, e você não consegue fazer as coisas, né, com o coração sincero, com o coração aberto. E nós vemos aqui que o próprio Deus advertiu Caim e disse o seguinte: se você tivesse procedido bem, não é certo que seria aceita a tua oferta? Se você tivesse o coração, né, maleável, cheio de paz, cheio de misericórdia, você acha que não receberia um coração sincero? O Senhor falando com ele, né? Se todavia você procedes maus, o pecado jaz à tua porta, o desejo será contra ti, mas você tem que repelir esse desejo. Você tem que expurgar esse desejo de ciúme, de inveja, porque todo o culto a Deus, desde o Gênesis até o Apocalipse, sempre foi a intenção do coração, a sinceridade, né? E aí nós vimos que Caim não deu ouvidos a Deus. É como muitos de nós hoje questionamos por que Deus não aceita o nosso culto. Quem sabe você está no mesmo caminho de Caim. E aqui está, né, um questionamento para você rever essa situação. Caim não deu ouvidos ao Senhor. Quem sabe você não tem dado ouvido à palavra do Senhor. A Bíblia diz que você deve andar com o coração limpo, uma vida na luz,
mas você prefere andar sempre nas trevas, cometendo erros e muitas vezes grosseiro. A Bíblia diz simplesmente: não minta. Você mente, não guarde mágoa no coração de alguém, você guarda. Quem sabe não seja esse o problema seu, o mesmo que houve com Caim. Não ouviu ao Senhor, e o pecado estava nele ali, consumindo como um câncer. Mas Abel, seu irmão, ofereceu um culto sincero, com alegria, com gratidão, ouviu a voz do Senhor, fez exatamente o que o Senhor pediu. Outro erro que nós temos cometido é o mesmo de Caim: fazer aquilo que lhe dá na cabeça, o que ele quer. Não. Nós temos que aprender com Caim? Não. Temos que aprender com Abel, aprender com Noé. Em Noé a Bíblia diz que Deus mandou que ele fizesse a arca, Deus mandou que ele entrasse na arca, Deus mandou que ele saísse da arca. Tudo depois que o Senhor deu ordem. Ele não fez nada além daquilo que Deus havia ordenado. Caim não. Caim é como muitos hoje. Não, eu quero fazer do meu jeito. É assim que eu acho, é assim que eu penso. E Caim foi e fez exatamente assim. Deixou Satanás dominar o seu coração. E leva o seu irmão ao campo e lá o mata. E aí acontece o primeiro homicídio da história. Aí acontece a divisão entre seres humanos, entre irmãos. Satanás colocando o mal no coração. Então nós devemos ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus e fazer o que a palavra de Deus manda, porque assim seremos abençoados. Jesus disse em Mateus 6,33: buscai primeiro o meu reino, ou seja, dê ouvido àquilo que está na palavra e você será bem-aventurado, feliz. Busque sempre o bem, nunca replica o mal com o mal, mas o mal com o bem. E Caim não soube fazer isso. Por que Caim foi recusado? Por que sua oferta foi recusada? Quem sabe a sua oferta, o seu culto está sendo recusado. Então qual foi o problema? Um culto que não foi sincero. Ele fez com o coração fechado, cheio de mágoa, cheio de inveja do seu irmão. E Deus não recebe esse culto. A Bíblia diz que Deus sonda os nossos corações. Deus sabe quem é sincero e quem não é. E Deus não aceita um culto dessa forma. Então, da mesma forma que Deus não aceitou o culto de Caim por ser ciumento, deixar o pecado, ouvir a Satanás e não a Deus, você pode também estar no mesmo caminho. Então reveja a sua situação, não caia no caminho de Caim, mas siga o caminho de Abel. Então, por que Deus não recebeu a oferta de Caim? Por causa do seu ciúme, por causa do seu pecado, por causa da sua vida que não era sincera. Então seja você uma bênção, seja você sincero e ofereça a Deus sempre aquilo que Deus quer, um louvor sincero, uma adoração sincera, uma vida andando na palavra, obedecendo a palavra de Deus, andando na luz como Deus é luz, fugindo sempre do pecado, da mágoa, do ódio, do rancor, tendo paz com as outras pessoas, mesmo que elas não tenham com você. Acredito que Abel tinha paz com Caim, amava Caim, mas Caim lá no seu coração odiava seu irmão. Então às vezes você está odiando alguém, que alguém está te amando e você odeia, e essa pessoa ela não está nem sabendo, mas quem está sendo prejudicado? Você. Então seja um Abel e não seja um Caim. Ouça a voz de Deus e não a voz do inimigo. Que Deus abençoe ricamente, poderosamente a sua vida. Então você está no programa Pão da Vida da TV, aqui comigo, o pastor Adalberto Meira, todos os dias aqui na sua TV Gospel Êxodo Salvador, a partir das 19h35, onde teremos um tema teológico, teremos uma pregação, teremos estudo da palavra. Então você vai de música aí agora. Vamos mais uma música aí com o pastor Adalberto Meira, comigo aqui. Essas músicas são celebradas no templo da Igreja Batista Êxodo em adoração ao Senhor. E voltaremos para o próximo bloco aí, ok? A Bíblia diz que a palavra de Deus vence o mundo. Quando nós ouvimos essa palavra, a gente vê ela fazer diferença muito grande. Jesus disse que nem só de pão
o homem viveria nessa terra, mas viveria da sua palavra. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro
abençoe a todos. TV Gospel Êxodos de Salvador apresenta Programa Pão da Vida da TV com vovô Alberto. Estamos voltando para o nosso bloco agora, e nesse bloco você vai estar acompanhando o estudo da Palavra de Deus, né? Como eu disse, nós temos aqui estudado e vamos passar para você estudos dos livros do Velho e do Novo Testamento. Então agora você vai ficar aí com o capítulo 7 do livro de Gênesis, né? Onde você vai ouvir, e assistir aí, acompanhar. Abra sua Bíblia aí no capítulo 7 do livro de Gênesis e vai acompanhando conosco aqui a ministração desse estudo. Com certeza Deus vai abençoar ricamente a sua vida, vai trazer conhecimento, trazer edificação, né? Mas antes disso eu quero estar orando a Deus, pedindo ao Espírito Santo que fale ao seu coração neste momento dessa ministração. Amado e querido Deus, em nome de Jesus Cristo, eu agradeço a Ti pela palavra viva e eficaz que o Senhor deixou para nós. Obrigado pelo sacrifício de Cristo na cruz. Obrigado pelo Teu Espírito Santo. E nesta hora eu peço a Ele que dirija, que orienta, abra o entendimento desse nosso telespectador. Ajude o nosso telespectador a entender a Tua palavra. Edifique essa vida. Alegre esse coração. Então venha de encontro às suas necessidades, Senhor. Repreenda todo o mal da sua vida, da sua casa. Abençoe sua família. E que nesta hora, Deus, o Senhor dirija ao coração, à mente, esta palavra para que ela possa sair daqui neste programa edificado. Nós abençoamos todos os nossos ouvintes e telespectadores em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, fique aí com o estudo da palavra de Deus, Gênesis capítulo 7, e Deus abençoe ricamente a sua vida. TV Gospel Êxodos de Salvador apresenta Programa Pão da Vida da TV com vovô Alberto. Eu convido você agora a abrir sua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 7. E nós vamos estar estudando esse capítulo hoje, vendo o que Deus quer falar conosco através dessa palavra. Nesse capítulo 7 nós vamos ver a família de Noé entrando na arca, e nós vamos ver o dilúvio acontecendo, e por quê? Qual a razão do dilúvio? Qual a razão de Deus ter destruído aquela geração? Nós temos estudado já os capítulos de 1 a 6. E o último capítulo 6, nós estudamos de que o homem se enveredou no pecado e a desobediência transformou, deteriorou a raça humana. O pecado, como um câncer, desde o Éden, vem destruindo o ser humano. E a pior destruição é a incredulidade, é a rebeldia contra o seu Criador. E no capítulo 6 de Gênesis, nós vimos no que o pecado, no que a desobediência transformou a humanidade. Hoje nós vivemos no século 21 e nós vemos todo o segmento da sociedade está corrompido. Há uma promiscuidade muito grande. Hoje as pessoas consideram o errado como certo e o certo como errado. Hoje na sociedade, quem quer viver justamente é um errado, é um ignorante. Mas aqueles que querem viver com a vida promíscua são aplaudidos. Isso aconteceu na geração de Noé. Mas aqui também nós vemos que nem todo mundo se corrompeu, nem todo mundo se corrompe. Dentre essa geração, nós vimos que Deus encontrou um justo, encontrou uma família que o servia. Com certeza, na nossa geração, a maior parte que a gente vê está corrompida, mas também existe pessoas como Noé na nossa geração. E o que é que devemos aprender com o dilúvio? O que devemos aprender em relação a Deus? Que com Deus ninguém brinca. Deus, a Bíblia diz que é santo, santo, santo. O ser humano
é pó, é verme, não pode se comparar, não pode bater de frente com Deus. O ser humano foi feito para adorar ao Senhor. Quem recebe adoração, quem é o maior, quem manda, quem dá a vida e quem tira, só Ele. Deus é dono de tudo e de todos, como eu e você é dono de algum objeto em nossa casa. Quando a gente compra aquele objeto é nosso, a gente faz o que quer com ele, a gente dá, a gente presenteia, a gente joga fora, a gente quer, a gente faz o que quiser. Somos criaturas de Deus e Deus nos criou para vivermos princípios. E quando saímos desses princípios, quando saímos desse trilho e não quisemos mais voltar, a desobediência foi terrível. E Deus abominou tudo isso. Então Gênesis 6, ele nos mostrou que com o passar do tempo, a humanidade se tornou cada vez mais ímpia e distante de Deus. E aí Deus começou a entristecer com aquilo que Ele fez, perfeito, bom, muito bonito, mas essa criação dele começou a se deteriorar, a apodrecer, chegou ao ponto de ficar insuportável as suas narinas, o cheiro do pecado e da iniquidade. E a Bíblia diz que a humanidade se distanciava de Deus em seus delitos e pecados. Seus atos se tornavam e se tornam cada vez mais perversos. E isso começou a irritar a Deus, como até hoje. A Bíblia diz que o pecado irrita Deus. Deus fica chateado, porque Deus é santo, o pecado é sujo. E o ser humano, com seus atos, ficaram e continuam mais pervertidos, irritando cada dia mais o Senhor. Aí o Senhor disse uma palavra: o meu espírito não contenderá com ele para sempre, com esse povo. E aí a gente vê a consequência do pecado foi que o homem vivia 700, 800, 900 anos. E o Senhor diz: a partir de agora, vocês vão viver no máximo 120 anos. Então no capítulo 6, nós vimos aí no que o pecado transformou a humanidade, num lixo, num esgoto praticamente. E naquele momento, além do homem morrer, primeiro que o homem não foi feito para morrer, foi feito para ser eterno. Mas o homem, a partir dali do pecado, ele passou a morrer, o seu corpo começou a adoecer e também morreu espiritualmente. E a qualidade de vida do ser humano, que era perfeita, caiu. Então você percebe quanto nós perdemos por causa da nossa desobediência. E a partir do capítulo 7, nós vemos aí a descrição do dilúvio. Por que o dilúvio? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E aí nós temos Deus fazendo com que esse homem irreversível, esse homem que não quis ouvir, chegou ao ponto de Deus destruir aquela geração. Muitos questionam a Deus, mas por que Deus fez isso? Antes de Deus mandar a punição, Ele manda a solução. Aquele povo estava cada vez mais se corrompendo, e Deus levanta um homem que ele achou naquela época justo e íntegro, o Noé. E ele passa a Noé a responsabilidade de alertar aquele povo, aquela geração, do seu pecado. Para isso, aquele povo precisava tomar uma atitude. E Deus manda fabricar uma arca imensa. E essa arca
ela tinha uma simbologia. Todo aquele que obedecesse, todo aquele que se arrependesse dos seus pecados, da sua iniquidade, da sua sujeira espiritual, e voltasse para Deus, poderia ser salvo daquele dilúvio entrando na arca. E aí nós percebemos que Deus julgou aquela geração. E aquela geração se perdeu, aquela geração pereceu, não por vontade de Deus. Lembre-se que Deus sempre mostra um escape, que Deus sempre mostra um caminho. Hoje, o caminho, a arca é Jesus. Você vai ver aqui. E ali o Senhor concede a oportunidade àquela geração. E não foi de um dia para o outro. A Bíblia diz que o Senhor usou Noé anos ali anunciando, dizendo para aquele povo: Deus vai destruir essa geração por causa dos seus pecados, mas aqueles que se arrependerem podem entrar na arca e será salvo. Mas o povo não quis. O povo preferiu zombar de Deus, zombar de Noé. O povo preferiu morrer do que obedecer a Deus. Então o castigo pela sua desobediência, pelo seu pecado, foi o dilúvio. E aí nós vimos a descrição. Este foi, sem dúvida, o julgamento mais terrível de Deus sobre o pecado da humanidade, e que até ali o mundo jamais tinha visto. Mas eu quero dizer para você que me vê e me ouve agora, que pior do que o dilúvio ainda está para vir. E a Bíblia, ela nos fala no livro de 2 Pedro. No livro de 2 Pedro, haverá algo pior do que o dilúvio. É por isso que o Evangelho está sendo pregado. É por isso que no mundo inteiro a Bíblia diz que esse Evangelho tem que ser anunciado. A Bíblia diz em Timóteo que Deus não deseja que ninguém se perca, mas que todos conheçam a verdade e sejam salvos. E nós vemos no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículos 6 e 7. Veja no que está escrito. 2 Pedro, capítulo 3, 6 e 7. Assim diz a palavra do Senhor: pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, pereceu afogado em água. O juízo de Deus foi o dilúvio. E quem não quis entrar na arca, quem rejeitou o presente de Deus, quem rejeitou a salvação de Deus, preferiu morrer afogado, como aconteceu. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra, têm sido entesourados para não o fogo. Dessa vez vai ser não em água, mas dessa vez vai ser em fogo. Entesourado para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição de todos aqueles que, à semelhança dos que viveram no tempo do dilúvio, se não ouvirem, se não obedecerem, se não crerem no Evangelho, perecerão da mesma forma. Por isso eu quero trazer para você aqui. Por que que temos que olhar para o dilúvio? Porque ali está uma estatística terrível. Da mesma forma, você que me ouve, quem me vê, você precisa se converter a Cristo enquanto você pode. Cristo hoje é a arca. A Bíblia diz que todos aqueles que pecaram lá em Adão estão condenados ao inferno. Só através de Jesus a sua condenação é anulada. Da mesma forma que aconteceu com Barrabás. A história conta que todo ano teria que crucificar uma pessoa que não tinha mais jeito para a sociedade, uma pessoa inútil, uma pessoa que fez tudo de ruim.
e estava preparada. A cruz não foi para Jesus, foi para Barrabás. Mas a história conta que Jesus tomou o lugar de Barrabás lá na cruz. Barrabás significa todos aqueles que estão perdidos. Por isso você tem em Cristo o grande presente. Ele morreu no seu lugar. Mas para que você seja salvo, você precisa querer. Assim como aquele povo. Para aquele povo ser salvo, precisava querer entrar na arca. E eles não quiseram. Para você ser salvo da morte eterna, do inferno, você precisa querer aceitar Jesus. Você precisa, porque o pagamento já foi feito. Jesus já pagou na cruz por você. Por isso que você deve pegar a estatística do dilúvio e não cair no erro daquela geração desobediente, promíscua, pecadora. Por isso que o Evangelho é poder de Deus. E a Bíblia mandou os apóstolos, mandou Cristo, mandou os profetas, mandou a igreja para dizer para você: arrependei-vos dos vossos pecados. Porque assim como Deus disse, arrependei-vos e entra na arca, porque vou mandar um grande dilúvio e aqueles que não estiverem na arca vão morrer afogados. E foi o que aconteceu. Infelizmente, só Noé e a família obedeceram ao Senhor. Quem sabe você está aí ainda correndo no mesmo risco. Quando você, que está sem Cristo, está correndo um risco tremendo, porque o dilúvio hoje é a morte eterna, é a oportunidade que você não vai ter mais. Se você partir sem Cristo agora, é como se a arca tivesse fechada para você. Hebreus 9, 27 diz assim: depois da morte, segue-se o juízo. Depois que a arca fechar, depois que você rejeitar a Cristo, o que espera você é o juízo da condenação eterna. Mas o Evangelho está sendo pregado para você agora. E a Bíblia diz: quando ouvires a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo falou por Noé. O Espírito Santo tem falado pela igreja, pelos crentes, para que você não caia no mesmo erro. Porque o segundo julgamento de Deus vai ser com fogo. Esse mundo não vai ser como no passado, que teve uma sequência com Noé. Dessa vez a Bíblia diz que terminará em fogo. Não ficará aqui toco, que tudo será queimado. Mas aqueles que crerem em Cristo herdarão a vida eterna. Mas aqueles que rejeitarem a Cristo, rejeitarem a salvação, rejeitarem o sacrifício de Cristo na cruz, rejeitarem de ouvir esse Evangelho, padecerão, morrerão, perecerão, assim como aqueles que viveram no tempo do dilúvio. Não deram crédito à pregação de Noé e todos morreram. E é para isso que nós estamos pregando o Evangelho hoje, para que você não caia nesse erro. Você e eu, segundo a palavra de Deus, nascemos para a glória de Deus, nascemos para ser eterno. Você não foi feito para o inferno, você foi feito para ser eterno. A Bíblia diz que aqueles que não crerem em Cristo estarão perdidos eternamente. Há dois caminhos: o caminho estreito, o caminho de Noé, o caminho dos profetas, o caminho dos apóstolos, o caminho de Cristo, o caminho da igreja. É o caminho apertado, o caminho dos crentes. E o caminho largo, que é o caminho do dilúvio, o caminho de Sodoma e Gomorra, o caminho da promiscuidade, o caminho dos adultérios, o caminho dos vícios. Você ganhou livre-arbítrio, você tem o direito de escolher que caminho você quer seguir. E você sabe o que a Bíblia diz em relação à plantação. O que a gente planta, a gente colhe. Se você está andando pelo caminho largo, você vai colher morte eterna. Mas se você andar pelo caminho estreito, que é Jesus, você vai colher a vida eterna. Sim, e essa morte eterna, chamada inferno, ela existe. E ela está pronta, o inferno está pronto para receber todos os desobedientes, receber todos os rebeldes. E assim está escrito em Apocalipse 20:10.
se você crê em Cristo, você vai estar conforme Apocalipse 20:15. Mas se você não crê em Cristo, você vai cair de Apocalipse 20:10. Apocalipse 20:15 diz o seguinte: se alguém não foi achado escrito o seu nome no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Preste bem atenção. O evangelho é pregado. E Romanos 10:17 diz assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir o alerta de Deus. Ouvir o presente de Deus. O que fez Noé? Noé, ele pregou, ele anunciou o presente de Deus para aquele povo. Mas o que é que o povo fez? Zombou, criticou, né? Fez chacota de Noé e de Deus. A Bíblia diz que ninguém deve brincar com Deus. Deus não se deixa zombar. Deus é paciente, Deus é longânimo, mas Deus é juízo. E quem brinca com Deus, a Bíblia diz que morre. Eu espero que você seja inteligente, não seja tão como foram os antediluvianos, né? Tão rebeldes, né? Tão ignorantes a respeito dessas verdades, que você possa parar e pensar e refletir. Não deixa influenciadores influenciar sua mente. Romanos 12 diz que nós devemos influenciar. Por isso que o Evangelho influencia a sua mente, para que você seja liberto. E Jesus fala em João 8:32. Ele disse, falando dele: conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. Mas, Apocalipse 20:10, assim diz a palavra do Senhor: o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. E quando tudo terminar, quando o Senhor tiver cumprido tudo o que foi dito, a Bíblia diz que o diabo, o sedutor dessa geração, aqui fala foi lançado, porque a profecia já está definida. A Bíblia não diz assim, será lançado. A Bíblia diz foi lançado. Significa que para Satanás, para o diabo, já está definido o inferno. Mas para você não. Satanás veio para matar, roubar, destruir, enganar e mentir. Ele é mentiroso desde o princípio. Ele mentiu para Eva a respeito de Deus. Ele mente para você a respeito de Deus. Mas Deus, ele veio para te libertar das trevas satânicas, te trazer para a luz. Por isso, quando você está ouvindo o Evangelho, é o poder de Deus. O Espírito Santo está trabalhando na sua mente, no seu coração. Então, se você quer estar no céu com Cristo, você está em Apocalipse 20:15. Você tem que crer em Cristo, como Efésios 1:13 diz. Crer no Senhor, entender a palavra do Senhor, convidar o Senhor para ser o seu Salvador e Senhor. Deus vai habitar em você, vai te perdoar os pecados e vai te selar com seu Espírito, e você será dele. Conforme Romanos 10:9-10, se você crer com entendimento e confessar com a boca que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, você é salvo. Não será, você é. E Satanás, ele não quer que você ouça. Diz para você não acreditar nessa palavra, mas eu quero dizer para você, está escrito. A Bíblia diz que ele foi lançado. Esse foi aqui é que já está definido, mas você ainda não. Enquanto você tiver vida, você tem oportunidade de sair das trevas. E aí ele diz, Satanás será lançado juntamente, né, com a besta, com o falso profeta. E o que acontecerá com eles? Serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Sai dessa, meu amigo, enquanto você pode, enquanto você está ouvindo. Não deixe para descobrir isso quando você já estiver partido, porque a Bíblia diz que não haverá segunda chance. Você não terá oportunidade lá. A oportunidade é aqui. O Evangelho é pregado para os vivos e não para os mortos. Por isso que você está ouvindo essa palavra nessa noite. Então, para que serviu o dilúvio? Para juízo dos rebeldes, daqueles que estavam cada vez mais intransigentes à questão de Deus.
E o que acontece no nosso tempo hoje? O Evangelho somos os Noés dessa geração. E você está correndo um risco. O grande dilúvio, não mais um dilúvio de água, mas de fogo. Vai ser um fogo que vai queimar essa terra e também você vai cair no fogo eterno que não cessa o sofrimento. Por isso você precisa entender, precisa parar, precisa refletir nessa verdade. Então Deus, a Bíblia diz que sempre cuidou e sempre os seus braços, as suas mãos estão abertas para aqueles que o buscam. Isaías 59, 2. As mãos de Deus, os braços de Deus, eles estão abertos esperando você se arrepender. Assim como um pai do filho pródigo. Enquanto aquele filho pródigo estava vivo, ele poderia voltar para o pai. E ele foi um camarada inteligente. Ele voltou enquanto ele teve a oportunidade. Assim, nessa geração, Deus quer encontrar Noés. Eu e você precisamos ser igual Noés. Homens íntegros, justos, temente a Deus. Por isso, toda geração, por mais perversa que seja, por mais imoral, Deus sempre vai ter pessoas dignas, íntegras. Não é desculpa para dizer que o mundo está corrompido e nós não temos como servir a Deus. Temos sim. Nós temos lá Enoque no passado, que a Bíblia diz que viveu intensamente a presença de Deus, numa geração corrompida, que Deus o levou. E Deus quer levar a mim e a você, que teme, que confessa a Ele como Senhor e Salvador. Não deixe o mundo sujo, não deixe Satanás, não deixe essa iniquidade tomar a tua mente e te enganar. Pois assim, como o dilúvio, acontecerá a volta do Senhor Jesus. E todos aqueles que não creram em Cristo não verão a face de Deus. Serão mortos e essa morte será eterna. Uma morte que nunca mais você vai ter sossego. É um tormento eterno. Por isso, o chamado de Deus, assim como foi para Noé, também é para mim e para você. E o chamado de Deus sempre é no tempo certo. E o tempo certo é o aqui e agora. Qual é o tempo certo para mim, pastor? É o tempo que você está ouvindo o Evangelho. Porque você pode não ter mais essa oportunidade. E Noé foi chamado. E outra coisa que a Bíblia fala muito, em questão de quem serve a Deus, a nossa casa é abençoada. Por isso que a Bíblia diz no Novo Testamento, crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Quem sabe você vive numa casa atormentada, numa casa cheia de problemas, cheia de tristeza, sem Cristo, sem salvação. Faça o que a palavra de Deus está dizendo. Se você crê em Jesus, o Senhor Jesus vai alcançar você e toda a sua casa, assim como fez com a casa de Noé. Por causa de Noé, a família dele toda foi salva. E Paulo disse isso lá com o carcereiro que queria se matar. E Paulo disse, não, moço, eu tenho uma saída para você. Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo é aquele que traz libertação. É aquele que liberta o homem do sofrimento, do pecado, das trevas, de tudo ruim. E ali aquele homem entendeu. E Paulo disse, crê em Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. O tempo do julgamento está pronto. Deus disse para aquele povo através de Noé, o Senhor vai mandar um grande dilúvio. A Bíblia diz que Deus, quando fala, Ele cumpre. Não devemos desacreditar na palavra de Deus. E a Bíblia diz que haverá um julgamento também. A Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Mas não mais para salvação. Ali é para que todos, os salvos e os perdidos, reconheçam Ele como Senhor e Salvador. Esse julgamento está pronto e a Bíblia diz que cada um prestará conta de si a Deus. Por isso, se você não tem Cristo ainda, você precisa se arrepender enquanto há tempo. E você que tem Cristo e que vive uma vida fria,
uma vida totalmente desacreditada, quase desviando da fé. Você que apostatou da fé, você que desviou da fé, olha, ouça essa palavra antes que seja tarde demais. O tempo do julgamento já está previsto. A Bíblia diz que um dia o Senhor julgará a todos e ali haverá a separação eterna. Aqueles que foram salvos herdarão a glória eterna. E aqueles que não obedeceram esse evangelho, aqueles que não entraram na arca espiritual, a Bíblia diz que estarão perdidos para sempre. Por isso, você precisa crer. Outra figura é que o dilúvio, a extensão foi em toda a terra. Preste bem atenção nisso. Deus não mandou o dilúvio só para uma cidade, para um estado. O dilúvio foi em toda a terra. A Bíblia diz que não ficou nada. Imagina você. Nós tivemos aí alguns tsunami, onde saiu rasgando tudo, destruindo natureza, destruindo pessoas, destruindo residências. A Bíblia diz que o dilúvio foi terrível, destruiu tudo que era vivo na terra. Até os peixes, muitos deles morreram. Por isso, assim como o dilúvio, a extensão foi mundial, aquele que não tiver Cristo, quando Cristo voltar, não vai ter para onde correr. A salvação é para todos, porque quando vier o juízo de Deus, vai vir para toda a raça humana. Ninguém vai poder correr para qualquer lugar. A Bíblia diz no Salmo 139, se alguém correr para debaixo da terra, não poderá. Se alguém se esconder no mais profundo abismo, Deus estará sempre de olho em você. Por isso, quero dizer para você, semelhante ao dilúvio que foi em toda a terra, o julgamento será para todos nessa terra que não creram em Cristo. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites. Mas o pior de tudo, que nós teremos a morte eterna e a vida eterna. E lá não durará 40 dias e 40 noites. Nem no céu, nem no inferno. Os dois serão eternamente. O lugar que você vai escolher, crendo ou rejeitando. Um, você poderá viver eternamente. O outro, você poderá sofrer eternamente. A escolha é sua. Quando Jesus esteve entre dois ladrões, ali estava a figura do mundo. Ali estavam dois personagens que representam muito bem a geração desse mundo. Um personagem cada vez mais com o coração duro, já perdido, já morto praticamente, mas o coração ainda duro. E ele não quis. Ele escolheu continuar no caminho da perdição. Mas o outro aproveitou a oportunidade. E ali nós temos duas gerações. Uma foi viver eternamente ao lado de Deus. E a outra, que acreditou, semelhante ao povo do dilúvio, morreu eternamente. E nesta hora está vivendo um tormento eterno. Eu espero que você possa abrir os seus olhos espirituais, seus ouvidos, e não cair no mesmo erro das pessoas do dilúvio, não cair no mesmo erro do pessoal de Sodoma e Gomorra, não cair no mesmo erro daquele ladrão que rejeitou a Jesus na cruz, porque você não terá para onde correr. Houve um momento aqui no mundo, no ano 2000, disse que o mundo ia acabar, e algumas pessoas místicas, religiosas, correram, fizeram buracos na terra. Aqui no Brasil, foram para o Planalto de Goiás, pensando que se livraria se caso o mundo fosse acabar. A Bíblia diz que ninguém sobreviveria e ninguém sobreviverá. No passado o dilúvio, agora vai ser em fogo. Mas aqueles que têm Cristo viverão eternamente. Ocasião terrível, com certeza foi no dilúvio.
Ocasião terrível acontecerá, com certeza. Por isso que a Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu imagino Noé naquela arca todos os dias, levantando e ali, na porta da arca, dizendo para aquela multidão que ia passando todo dia: arrependei-vos, arrependei-vos, o Senhor vai mandar o dilúvio. E aquele povo xingando Noé, zombando de Noé. É como faz hoje com os crentes, com as igrejas, né? Zomba dos crentes, zomba da igreja, queimam bíblias, destrói a igreja. Assim foi aquele povo. Espero que você seja mais inteligente. Não permita que Satanás, que é ladrão, ele veio para matar, roubar, destruir, e destruir a tua vida, a tua fé. E que você possa abrir o seu coração para Jesus. Então nós temos esse capítulo 7. Dentro de uma geração perversa, Deus encontrou uma família que temia Ele. Dentro dessa geração que estamos vivendo agora, que você e eu está vivendo, estamos vendo a olho nu. Hoje nós temos a rede de internet mundial, que nós vemos tudo que você jamais imaginaria enxergar. Você hoje tem a capacidade de perceber que o que está escrito nas Escrituras estão se cumprindo. E a Bíblia fala da palavra, da pregação do Evangelho, para que você se arrependa, para que você saia desse caminho das trevas, enquanto há tempo. Você tem como estatística o povo do passado. Não erre de novo. Você tem como estatística o ladrão da cruz que rejeitou a Jesus. E a Bíblia diz em Mateus 24, e esse evangelho será pregado em todo o mundo. Deus levantará homens e mulheres temente a Ele como Noé. E todo canto, através de internet, de porta em porta, nas vilas, nas grandes cidades, nas TVs, você ouve falar de Jesus. Satanás tem levantado seu joio. Claro, a Bíblia diz que o joio está no meio do trigo. Satanás tem levantado crentes falsos. Satanás tem levantado pastores falsos, igrejas falsas. A Bíblia já fala isso. Mas uma coisa a Bíblia também fala: que a ovelha que quer realmente seguir a Cristo não será confundida. Porque a ovelha verdadeira ouve e conhece a voz do seu pastor. Então, se você tem desejo de servir a Cristo, você não será confundido. A Bíblia diz que aqueles que creem em Cristo, que estão dispostos a crer em Cristo, não serão confusos. Vão entender muito bem, vão ouvir a voz do Senhor em meio a tantas vozes e vai saber que é o Senhor. Por isso, o Evangelho está aí, sendo pregado. E a Bíblia diz que o Evangelho é poder. Poder, a palavra poder é dínamo, é dinamite, é um poder sobremodo excelente, é um poder que quebra as trevas, que quebra as correntes satânicas e te tira das trevas. É um poder que tira a tua cegueira espiritual. A Bíblia diz que Satanás tem cegado o entendimento das pessoas para que elas não entendam esse Evangelho. Mas Jesus veio para tirar, desfazer a obra de Satanás. 1 João 3,8, né? O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Cristo, Ele veio para te dar vida, e vida eterna, vida abundante. Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Cristo nos faz mais do que vencedor. O diabo, Satanás e o seu demônio já estão definitivamente profetizados na Bíblia o fim deles. Eles não têm mais jeito. Por isso você tem. Então toda essa palavra é pregada para que você mantenha sua fé em Cristo, em meio a tudo que vai acontecer. Não desista de nada. E você que não tem Cristo, você que zomba de Cristo como ladrão da cruz, não cai no mesmo erro. Você que está zombando de Cristo como o povo zombou de Noé, não cai no mesmo erro. Porque senão você vai estar, o que está escrito em Apocalipse 20:15. Você vai estar no lago de fogo, que é o inferno, preparado para os anjos e os demônios, mas você vai estar lá porque você rejeitou a Deus. E assim também confirma a palavra de Deus.
em João 3,36. O que acontecerá com aqueles que creem em Cristo? O que acontecerá com aqueles que rejeitam a Cristo, que rejeitam a salvação? Aqui a Bíblia diz, João 3,36, assim diz a palavra do Senhor. Por isso, aquele que crê no Filho de Deus não terá, mas já tem a vida eterna. Mas, todavia, aquele que se mantém rebelde, como o povo do dilúvio, como o ladrão na cruz, como o povo de Sodoma e Gomorra, rebelde contra Deus, rebelde contra o Filho de Deus, rebelde contra o Evangelho, não verá a vida, não verá a Deus, não estará na eternidade, mas sobre você, sobre essa pessoa, permanecerá a ira de Deus. E onde está a ira de Deus? Estará lá no inferno, atormentando lá quem for para lá, Satanás, a besta, os demônios e todo aquele que rejeitou a Jesus. Por isso que o teu nome, assim como diz Apocalipse 20:15, precisa estar escrito no livro da vida. E como é que eu faço isso? Como é que alguém poderia se salvar no dia de Noé? É só obedecer a palavra de Noé. O convite de Noé é para que a pessoa entrasse na arca. E elas não entraram. O convite de Deus é para que você creia em Cristo. Simples. É pela fé. A salvação é de graça. É pela fé. Custou um preço alto? Claro. Foi o sangue do Cordeiro. Mas é de graça. E o que é que você está esperando? Está esperando a chuva cair, o dilúvio vir e você morrer e viver eternamente na perdição? Por isso, acredite no que está escrito. João 3,36. O que acontecerá com aqueles que ouviram o Evangelho e rejeitaram o Evangelho? Estarão no inferno, no tormento eterno, juntamente com Satanás e seus demônios, porque não quiseram. Não culpe a Deus. Não é Deus que manda ninguém para o inferno. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer na cruz. Ele fez o papel dele. E se você crê em Cristo, você tem vida eterna. Por isso, se você rejeitar a Cristo, é você que está indo para o inferno. Ninguém vai para o inferno porque Deus manda. Timóteo diz assim: o desejo de Deus é que ninguém se perca, mas que todos conheçam a verdade chamada Jesus e seja salvo. Em Ezequiel, a palavra de Deus diz: Deus não tem prazer na morte das pessoas que rejeitam a Jesus, porque Deus, Ele já deu a palavra dele, já está definido. Vida e morte, você escolhe, salvação ou perdição. Ou você escolhe servir a Deus, ou você escolhe servir a Satanás. Só tem dois lados. Por isso que o Evangelho é pregado. E você precisa ouvir isso, para no dia da eternidade. A Bíblia diz que ninguém, mas ninguém mesmo terá desculpa. Porque ninguém morrerá sem que ouça essa verdade. Então pessoas vivem anos, durante esses anos todos, Deus está dando oportunidade. Quem sabe você ainda é jovem. Ah, mas eu vou viver muito tempo. Quantos jovens não estão mais vivos e perderam a oportunidade de ir para o céu? Ah, mas você diz assim, mas eu estou velho agora e já não dá mais tempo. Cuidado. A salvação não é para quem é novo, não é para quem é velho. A salvação é para todo ser humano e ela é decidida no momento que ouve. Se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Então no capítulo 7 do livro de Gênesis, fala sobre a família de Noé que entrou na arca, porque acreditou, obedeceu, e Deus achou nela uma família digna, e eles entraram na arca. E aqueles que morreram, o desejo de Deus é que todos eles entrassem na arca, e eles não quiseram, rejeitaram. Por isso ali está uma estatística, um exemplo para mim, para você e para a nossa geração. E a Bíblia diz, assim como foi
tal como foi nos dias de Noé, Jesus já dizia, estará acontecendo perto da minha volta. E o que a gente vê hoje, nesse século? Pessoas cada vez mais intransigentes contra Deus, pessoas que odeiam Deus, pessoas fazendo de tudo para impedir que a Bíblia esteja até em biblioteca, cortando tudo que fala de Deus, proibindo os crentes de pregar, destruindo igrejas, fazendo leis contra a fé. Tudo isso, Jesus já nos alertou. E a Bíblia diz o seguinte: você que quer seguir a Cristo, você vai padecer como Ele padeceu. A Bíblia diz: se aquele que quiser me seguir, disse Jesus, tem que negar a si mesmo. Não é fácil. A fé é para poucos. Aqueles que querem seguir a Cristo piamente, a palavra de Deus diz, sofrerá como Ele. Não sofrerá porque é ruim, porque é ladrão. É porque a humanidade está sendo levada pelo maligno. O maligno tem usado o sistema, governo, gente de todo tipo para odiar a Deus. Satanás tem enganado as pessoas. Satanás tem enganado as multidões. Mas só Jesus Cristo pode libertar essa multidão. Quem sabe você está no meio dessa multidão. Ouça a voz dos Noés enquanto você pode. Ouça a voz dos profetas. Ouça a voz dos apóstolos. Ouça a voz da igreja e dos crentes da tua atualidade que diz: arrependei-vos, arrependei-vos enquanto há tempo, porque já é chegado o reino de Deus. E aquelas pessoas que estão em vida precisam crer em Cristo, porque depois da morte segue-se o juízo. Onde você vai estar na eternidade? Onde você vai estar depois do dilúvio? Dentro da arca, vivo ou morto pela enxurrada? A escolha é sua. Então eu deixo aqui para você, né? Essa reflexão aqui, esse estudo, no capítulo 7 de Gênesis. De pessoas que obedeceram a Deus, viveram, e de pessoas que rejeitaram a Deus e morreram. E você pode escolher o lado. Está do lado de Noé ou está do lado da multidão? Quem está com Noé está com Cristo, vida eterna. Quem está do lado da multidão está sem Cristo, e aí é morte eterna. Que Deus em Cristo lhe abençoe poderosa, ricamente, e tenha misericórdia de tua vida, tenha misericórdia da tua casa, da tua família. E a nossa oração é que seja salvo você e sua casa. E você que já serve a Cristo, comece a olhar ao seu redor. Muitas coisas estarão acontecendo para tirar sua fé. Desânimos, tristezas, depressões, problemas políticos, problemas de enfermidades, muita coisa. Então não se engane, né? A palavra de Deus é clara para nós. Não nos deixe enganar. No mundo tereis aflições, mas tendo ânimo. Jesus disse: eu venci o mundo. E se ele venceu o mundo, quem está nele é mais do que vencedor. Eu quero orar por você, né? E depois eu estou encerrando aqui com a canção. Amado Deus, em nome de Jesus, obrigado porque tu levantaste Noé para que anunciasse, ó Deus, a tua salvação àquele povo. Infelizmente, aquela multidão rejeitou a Jesus. Obrigado porque tu levantaste em nosso tempo os apóstolos, levantaste a igreja, levantaste os crentes. E nesse tempo presente nós somos os Noés, nós somos os apóstolos, nós somos a igreja de Cristo, que também continuamos a pregar a mesma palavra que Noé pregou. Arrependei-vos. E nós, ó Deus, precisamos de tua força, tua sabedoria, tua unção. Assim como Paulo pedia e orava: Senhor, nos dê ousadia, intrepidez, para que, ó Deus, possamos firmar nossa fé em ti e também pregar para que, ó Deus, possamos reconciliar outros para ti. E nesta hora eu oro por aqueles que estão perdidos, corações duros. Ó Deus, mente, ó Deus, entendimento duro ainda. Abre o entendimento dessas pessoas. Eu abençoo essa mulher, esse homem, essa casa, essa família. Ó Deus, com a salvação da libertação espiritual, Deus. Da cegueira espiritual, Senhor.
Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ó Deus, nós temos uma geração preocupada muito com coisa material, preocupada com o corpo físico, estão esquecendo que o seu nome precisa estar escrito no livro da vida. E eu abençoo esta vida agora, em nome de Jesus, com a bênção da salvação eterna, com a bênção da libertação, assim como tu abriu os olhos de Paulo na estrada de Damasco, assim como tu abriu o coração, ó Deus, de tantos homens da história, e anonimamente o Senhor está abrindo, que o Senhor possa abrir do coração desta pessoa agora que ainda não tem Cristo. Crer em Cristo significa abandonar o pecado, como fez a mulher samaritana, como fez Zaqueu e muitos outros. Eu abençoo essa vida, esta casa. Eu abençoo os membros da Igreja Batista Êxodo de Salvador, onde estiverem, Senhor. Firme a fé deles cada vez mais em Ti. Eu abençoo aqueles irmãos de outras denominações que têm nos acompanhado. Abençoe, porque Ele também faz parte. Nós somos a mesma Igreja de Cristo. Firme a fé daqueles que estão fracos. Repreenda a tristeza, o desânimo, a depressão, Senhor, para que Satanás não use essas ferramentas para tirar a fé e desanimar os Teus filhos. Abençoa os nossos idosos, Senhor. Abençoa os doentes, os que sofrem, em nome de Jesus. Que a Tua graça, a Tua misericórdia esteja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Que Deus abençoe você. Vamos lá, porque dele por ele. Só Ele. Porque dele por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele por ele, para ele. Porque dele por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia! A ele a glória, a Cristo a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a Cristo a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Glória a Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ok, chegamos ao final do nosso programa de hoje aí, né? Onde você viu aí um tema teológico aí a respeito por que Deus não recebeu o culto de Caim, né? Você viu aí que por causa do seu pecado, da sua desobediência, né? Da sua arrogância, né? Da sua inveja do seu irmão, não ouvir a Deus. Você ouviu também aí o estudo da palavra de Deus em Gênesis capítulo 7, que Deus tenha abençoado você, que Deus tenha enriquecido o seu conhecimento, né? Então eu convido você a estar conosco aqui todos os dias aqui, né? O nosso programa tem essa finalidade aí, trazer conhecimento, trazer edificação. E você pode participar desse programa. De que forma? Entrando em contato com o nosso zap aí, ó, 71987141203, enviando a sua pergunta, a sua dúvida, e vamos pesquisar aqui e tentar lhe ajudar, né? Tirando a sua dúvida. Você também pode participar mandando um vídeo, isso mesmo, grave um vídeo aí, falando com o nosso telespectador aí, né? Dando uma palavrinha ao nosso telespectador, né? Leia um texto bíblico aí e traz uma palavra, e vamos estar aqui veiculando no programa. Você vai estar participando do programa Pão da Vida aqui conosco, tá bom? Então você viu também aí o estudo do capítulo 7 aí de Gênesis. Então sempre estaremos aqui trazendo um estudo de um livro da Bíblia ou uma pregação da palavra de Deus. Então nosso programa é um programa eclético, um programa que informal, é um bate-papo, que nós temos esse objetivo de trazer para você aquilo que traga edificação, que traga crescimento espiritual à sua vida. Eu te agradeço muito por você estar aqui conosco, né? E convido você a estar convidando outras pessoas para que todos os dias, de segunda a sábado, a partir das 19h30
aqui na TV Gospel Êxodo de Salvador. E convido também você a ouvir a nossa rádio Gospel Êxodo de Salvador, né? 24 horas, assim como a TV Gospel, no ar para abençoar você. E quero dizer para você, pastor, você igreja, você líder, né? Se quer ter um programa aqui na TV, se quer ter um programa no rádio, entre em contato conosco para a gente conversar. Ok? Que Deus abençoe, uma boa noite e até amanhã, nesse mesmo horário aqui com você. Tchau, tchau. Programa Pão da Vida na TV. Sejam abençoados e edificados, assistindo o programa Pão da Vida na TV Gospel Êxodos de Salvador. Com pregações da Palavra de Deus, estudos bíblicos, respondendo perguntas e orando pelos telespectadores, ministrados pelo pastor Adalberto Meira, todos os dias, de segunda a sábado, a partir das 19h35, aqui na sua TV Gospel Êxodos de Salvador, Bahia, Brasil.